porque eu sou livre e você me conhece, eu vou fazer uma coisa. Talvez a moda me condenaria, viu, Lorena? Mas, desde a hora que eu cheguei, o Senhor falou comigo. Eu estou aqui para obedecer, né? A moda está aqui para nos servir. E nós não servimos a ela. Nós só servimos a Deus, amém? É isso, gente. Vocês estão preparadas? Porque agora o negócio vai dar uma esquentada. Só uma observação. Recebi uma palavra profética no meu discipulado essa semana. Estava lá com as minhas discípulas, orando, jejuando, orando por vocês. E o mover e o fogo descendo, eu recebi uma palavra. E a palavra foi: muito bom pelo seu esboço, mas o Senhor manda dizer que Ele vai sussurrar as palavras no seu ouvido e que não tem problema se você não segui-lo. E aí eu, aleluia. Só que a palavra nunca fez tanto sentido como agora, porque a Lorena pregou meu esboço inteirinho. Gente, assim, uma conexão, assim, na hora ela começou a falar ponto por ponto, eu falei, agora vai ser uma boa hora para o Senhor sussurrar no meu ouvido, porque eu não tenho mais o que falar. Mas glória a Deus, vamos lá. Tem algumas coisas aqui que o Senhor deseja ministrar ao seu coração. Eu quero começar lendo um versículo que vai nos nortear durante toda essa viagem nas Escrituras. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fala comigo assim: fazei tudo para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja se vestir, fazei tudo para a glória de Deus. Eu estou aqui hoje diante de mulheres que vivem uma vida para a glória de Deus. Amém? Então essa palavra vai nortear tudo que nós vamos compartilhar aqui. 1 Pedro 3, 4, 5 diz o seguinte: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que as mulheres do passado, as santas mulheres do passado se vestiram. Agora, nós estamos aqui porque nós sabemos de uma coisa. Nós vamos falar de vestes, vamos falar de roupa, vamos falar de moda, e eu quero te contextualizar. Nós sabemos que nós acabamos de ler, fazemos tudo para a glória de Deus, e nós acabamos de ler que a Bíblia diz lá em 1 Pedro, como deveria ser as vestes de uma mulher. Dando, inclusive, o testemunho das mulheres bíblicas lá atrás. Agora, por quê? Qual que é a essência do que esse texto diz? Até porque você precisa entender o contexto. Se você pega o começo desse texto, e lá na frente eu vou ler o texto inteiro para você, diz o seguinte: olha, que não seja o seu adorno exterior o mais importante, que não seja o frisado do seu cabelo. Então, você tem que entender que ele trouxe assim uma série de coisas que não deveriam ser feitas, mas de que você deveria se vestir como? Com um espírito manso, com um espírito tranquilo. Agora, isso significa, então, que nós não devemos nos arrumar? Não, você precisa entender o contexto. Pedro está escrevendo ali, então, uma carta para aquele povo, e naquele contexto, de maneira específica, o que estava acontecendo? O povo estava perdendo a sua essência, estavam preocupados demais com o natural. Então, ele está trazendo a essência. E sabe, e esse texto hoje se aplica para nós, porque se você pega hoje a moda, se você pega hoje o mundo em que nós vivemos, parece que está acontecendo a mesma coisa. Parece que está todo mundo muito preocupado com o exterior e se esquecendo da essência. Agora, a Bíblia não fala de que você não tem que cuidar do seu exterior também. Agora, o que esse texto diz então? Qual é a essência do negócio? É o seguinte:
O interior tem muito valor diante de Deus. Não significa que é somente isso que tem valor diante de Deus. A Bíblia diz, quando estava ali naquele contexto de Davi, de Samuel escolhendo Davi, o profeta libera uma palavra e fala assim, porque é o seguinte, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Por quê? Mostrando o que tem muito valor diante de Deus. Agora, onde eu quero chegar com esse comentário com você? Hoje, a minha proposta aqui de trazer esse tema e de nós conversarmos, porque aqui, de verdade, eu não vou pregar para você, nós vamos conversar sobre, ok? E nós vamos ter um momento de bate-papo daqui a pouco, você vai guardar, você vai anotar tudo que o Espírito Santo estiver falando com você, e se você tiver alguma dúvida, nós vamos sentar todo mundo aqui e nós vamos conversar sobre. Nós estamos em casa, nós vamos estar aqui como aquelas amigas, as miglis conversando, tomando um café, tirando dúvida, ok? Vocês estão comigo? Ok. Então, qual que é a minha proposta em falar sobre isso? Eu quero abordar esse tema, porque esse tema, ele é o seguinte, esse tema é eu quero falar de um exterior, não exterior vago, não um exterior clichê, eu quero falar de um exterior que aponta e reflete o quê? Um interior. Mas qual interior? O interior bíblico. Que foi um pouco do que a Lorena trouxe. Então, é o seguinte, nós entendemos que, segundo até a mensagem que a Lorena trouxe para a gente, é o seguinte, é isso mesmo. O seu exterior, ele é apenas um reflexo do seu interior. Sabe quando a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio? É o mesmo princípio. Então, aqui, quando nós falamos de roupas, por isso que hoje a minha proposta aqui para vocês, minhas irmãs, embora eu estou aqui com discípulas e quando o discipulado é necessário, ele acontece. Amém? O discipulado, eu costumo dizer, dá aquele exemplo da margem do rio. O rio está aqui, o rio fluindo. Para que ele possa ter águas correntes e fluir, ele precisa ter margens, 2 margens. E essas 2 margens são o discipulado, que é o conforto e o confronto. Não é o meu tema, mas o que isso quer dizer? Que se você é discípula, você é discipulada, você é discipulável. Então, quando necessário for, sempre que você precisar, nós teremos o quê? O conforto. Está passando por alguma coisa? Filha, vem para cá, senta aqui, vamos orar junto, eu estou com você, nós vamos sair disso junto. Agora, minha querida, esta conduta não parece com a filha de Deus. Isso não combina com você. Vem cá que eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. Você é discipulado. Agora, nem é o tema do que nós estamos falando. Agora, o que eu quero te contar? Então, no final, hoje, a minha proposta não é virar para você e falar, tomara que caia, pode. Alcinha não pode. Biquíni não pode. Eu não estou aqui hoje para colocar uma regra sobre você. Eu estou aqui para forjar em mulheres bíblicas, mulheres cheias do Espírito Santo, que ouvem a Deus, que são consagradas, e você é tão parecida com Jesus, que a sua veste é só um reflexo do que está aí dentro. Amém? Amém? Essa é a proposta do que nós vamos dar uma mergulhada agora. Estão preparadas? Vamos lá. Gente, é o seguinte, eu ia falar aqui da origem. Não vou mais. A Lorena trouxe, na verdade, melhor do que eu. Mas eu quero, assim, só trazer, assim, uma pincelada. Porque nós acreditamos na lei da primeira menção. Tudo que aparece pela primeira vez, ela dita o tom de todo o padrão bíblico. Então, se eu vou falar de roupa, quando foi que a roupa apareceu pela primeira vez? E aqui, nós temos lá, então, Gênesis 3, 7, fala, né? Então, o que aconteceu? Deus foi lá e criou o homem, a mulher, colocou no jardim, chegou, o que aconteceu? E Deus criou eles de que maneira? Com um olhar puro e inocente. Se o olhar era puro e inocente, não se envergonhavam, não precisavam de roupa.
O pecado entrou. O que aconteceu? Se perdeu. O quê? A pureza e a inocência. No olhar. Não, e agora aqui, eu poderia abrir um parênteses. Eu poderia falar muitas coisas para você, mas eu vou... O seguinte, quando, às vezes, você vira para mim e você fala assim, não, pastora, mas eu coloco essa roupa aqui, isso aqui tem nada a ver, né? Porque, pastora, o que importa é meu coração. O que importa é meu coração, mas está tudo bem. Minha querida, não é por causa de você, por causa do seu coração, porque, na verdade, quem sonda o seu coração é Deus. Ninguém está vendo seu coração, a gente está vendo a sua roupa. E aí, o problema não é o que você está vendo, mas é porque a pureza e a inocência dos olhos foi perdida. Dos irmãos, dos homens, das mulheres, nossa, da humanidade. Então, minha querida, é por proteção. Proteção. Eu ouvi um vídeo esses dias de uma mãe contando de uma filha, já adolescente, tal, ela estava na academia com roupa de malhar e tudo, e ela se lembrou no meio do caminho que ela estava atrasada, que ela tinha prova, e do jeito que ela estava, com a roupa de academia, ela saiu correndo. A mãe virou e o pai perguntou, onde que ela está indo? Falou, está indo fazer prova. O pai virou e falou, com aquela roupa? Espera. Ela, mas eu vou perder a prova. Ele falou, tudo bem, eu que pago. Volta e vai trocar de roupa. E ela indignada, mas... Subiu, foi lá, trocou de roupa. Quando chegou no final do dia, a menina chegou em lágrimas para o pai. E o pai virou para ela, e ela virou e falou assim, pai, muito obrigada por ter zelo com a minha vida e não negligenciar. Eu entrei dentro de um Uber, e o Uber era um tarado. Começou a falar um monte de coisa para mim. E ela estava completamente vestida. Ela falou, se eu estivesse com roupa de academia, eu não sei, porque eu estaria talvez muito mais vulnerável. Sabe? Me entenda, vamos lá, vamos para a essência dos porquês. Quando Deus faz uma roupa, então, para cobrir você, é inclusive proteção agora para você. Porque agora se perdeu pureza, agora se perdeu inocência. Entende? Agora, então se a gente vem aqui para esse lugar, então nós temos aqui a roupa. Perdeu, teve a queda, perdeu a inocência, perdeu a pureza do olhar. Mas, foi como a Lorena disse, ao se perder, o homem é sempre pronto para dar um jeitinho, né? Não, já sei, vou dar um jeito. Foi lá, pegou a roupa, pegou cozinhou ali a folha de figueira, fizeram roupas, cintos, tá bom. Se vestiu. Eu tenho um tipo de roupa. Deus, primeiro design, lança, então, a tendência do reino dos céus. E quando ele lança, ele fala, não, você não entendeu? Esta roupa que você fez, ela veio para quê? Cobrir. Está errado falar que a roupa hoje ela é para cobrir, para tampar? Não é errado, é só incompleto. Não é errado, é incompleto. A essência da roupa é para cobrir mesmo, tem que cobrir. Porque agora está todo mundo perdido. Cobre mesmo, meu filho. Pode ficar com vergonha. Agora, quando, depois desse processo, né, que Deus vira e olha, Deus fala assim, agora eu vou entrar na jogada, eu vou entrar na brincadeira. Então, eu vou te contar como que se resolve, de fato, esse problema. Porque você está falando que você está se vestindo, porque você ficou com vergonha, por conta do pecado. Então, o problema do pecado é resolvido apenas por Deus e não pelo homem. O homem em si só, o homem sozinho, não é capaz de resolver o problema do pecado. Precisa de quem? De Deus. Então, Deus entra na jogada e ele faz o quê? Vou te ensinar como que resolve o problema. E a roupa que Adão e Eva fazem é uma roupa inadequada, porque ela apenas tampa o pecado. Mas Deus vem, mata, tem o sacrifício do inocente por conta do pecado. Ele tem que ter sangue, tem que ter derramamento de sangue, tem que ter sacrifício. E ele pega a pele ali do animal e faz o quê? Cobre, reveste, apontando para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que não tampa o pecado, mas tira, remove o pecado de uma vez por todas. Então, aqui
Deus está passando uma mensagem para mim e para você. Se a primeira roupa feita pelo homem é para cobrir, ela é inadequada, é rasa, não é suficiente. Por quê? A roupa que eu, Deus, faço para você, você precisa ter um entendimento mais profundo. Ela não só veste você, mas ela reveste você. E ela mostra. A roupa feita pelo homem tampa, mas a roupa feita por Deus mostra. Mostra o quê? O sacrifício. Mostra Cristo. A minha pergunta hoje para você, minha irmã, quando você abre lá o seu guarda-roupinha e que você pega a sua roupinha para vestir e você se veste, as pessoas olham para você e vê Cristo? Porque essa é a essência. Se eu falo de essência, se eu falo de roupa, a essência é essa. Cobre também, mas muito mais do que cobrir. Porque às vezes você pode estar cobertinho, mas você não está mostrando Cristo. Porque você não está revelando a identidade completa que Deus tem para você. Então não é sobre tampar, mostrar, não, é sobre mostrar Cristo. As pessoas olham para você e vê Cristo. E aí, meu Deus, calma, eu vou chegar. Eu vou tentar seguir o meu esboço, mas Jesus, o Senhor tem liberdade. Então, se eu falo de origem, eu falo disso. Então, sabe, quando Deus, ele entra, então, nessa brincadeira da moda, eu acho incrível, porque ele vem trazendo princípios, e a gente precisa tirar todos os princípios espirituais desse lugar. Primeiro, qual que é o princípio do reino? Porque Deus, então, ele vem para trazer a tendência do reino. Então ele fala assim, vem cá, vou fazer uma roupinha para você, que é a roupinha que está usando o reino de Deus, entendeu? Então, vamos lá. Tem que mostrar Cristo. Na brincadeira toda tem que mostrar Cristo. E aí, qual princípio a gente tira disso? É o seguinte, no reino de Deus, ele é pela verdade. Por isso que quando eu conheci a Lorena, eu fiquei apaixonada, porque, gente, ela é de verdade. De verdade, você pega, você escuta ela, você fala, ela entendeu, ela viu o que eu vi, a gente está falando da mesma coisa, porque é de verdade. Muitas vezes a gente senta para conversar, outro parênteses, para conversar com mulheres, que você passa ali 2 horas conversando, não te acrescentou em nada, porque é um bambu oco, porque não é de verdade, porque não tem raiz, porque, sabe, porque não tocou, porque ainda não viu. Irmãs, eu quero profetizar aqui, que nós seremos de verdade. Nós seremos mulheres bíblicas, mulheres profundas, mulheres que quando abre a boca, o reino de Deus desce, seja através do que você veste, Cristo possa ser visto através do que você veste ou do que sai da sua boca. Amém? Agora, falando então desses princípios, sabe, os princípios do reino é o seguinte, Deus, ele é da realidade e não da aparência. Então, ali, a aparência era, vamos dar um jeito de encobrir o pecado. Não, Deus, ele vem ali para resolver com o pecado, apontando para Cristo. Então, não é sobre esconder o pecado. E aqui, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra também, porque eu havia sentido no Espírito. Se porventura, minha irmã, você está em pecado em qualquer área da sua vida, hoje, a glória de Deus está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. E hoje é um dia de você lavar as suas vestes. Nós vamos ter um momento para a gente orar. Mas eu já quero deixar isso para você. Eu não sei se é pornografia, eu não sei se é traição, se é adultério, eu não sei se é fofoca, eu não sei o que você está envolvida. Mas se porventura tem algo, resolve. O nosso Deus, no princípio do reino de Deus, não é sobre tampar o pecado, viver de aparência. Não, essa é de verdade. Então, pecado como que você faz? Arrepende, confessa e abandona. Vai, não peques mais. Deus resolve. Deus não é um Deus que esconde. Ele quer resolver. Então, assim, não finja ser algo. Seja. Não queira ter. Você chega aqui no domingo, na igreja, veste a sua roupa de crente, porque aí no domingo todo mundo tem a roupa de crente. Veste. Chega aqui, passa, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Uau. Muito bom. Vou te contar. Eu quero saber se você é assim na segundona, na terça, na hora que seu marido, que é uma bênção, mas vai lá e dá uma patada em você, que os seus meninos vão lá e tá assim, uma bênção. Eu quero saber, você vai ser, aleluia, glória a Deus, do mesmo jeito? Ou você anda de aparência? Porque, assim, só uma outra observação, né? Porque eu não posso deixar de não falar. Nós temos que ser de verdade. Não finja ser algo,
seja. Amém? Agora, então, passando por isso, eu não vou me delongar, porque já foi mencionado sobre isso. Agora, eu preciso te contar. Preciso confessar um negócio aqui para você. A gente está em casa, estou com as minhas discípulas, então eu vou ser bem vulnerável. Compartilhei com as meninas. Quando nós estávamos orando para saber qual é o tema do IVE, perguntei para Jesus, e quando Jesus falou, vocês vão falar sobre moda? Eu falei, hã? E o tempo todo vinha assim uma impressão. Vocês me conhecem. Vocês me conhecem. Não tem nada assim mais espiritual para falar, não? Ai, vamos falar assim, ó. Santo dos santos, onde a fumaça me esconde, só seus olhos me veem. Ai, vamos falar assim de intercessão, fogo no pé, né? Eu estava doida para falar sobre alguma outra coisa. Jesus falou, vai falar sobre moda. Eu falei, obrigada. Estamos aqui para fazer o quê? Obedecer. Obedecer. E eu fui perguntar para ele, ok, Jesus, eu vou falar sobre o que o Senhor quiser que eu fale. E eu não tinha noção de como é um tema espiritual. E do que estava por detrás do que ele estava querendo dizer. No final, isso aqui é só um pretexto, tá? Já vou te dar um spoiler. Isso aqui é só um pretexto. Jesus vai te pegar aqui hoje, vai me pegar também. Agora, eu perguntei para ele, tá bom, mas por quê? Nós precisamos dos porquês. Por que falar de moda? Por que eu tenho que pregar sobre isso? Por que eu tenho que ensinar sobre isso? Ele tem falado sobre ensino. Essa casa é uma casa que tem fome pelo ensino. Ensino bíblico. Senhor, me ensina o caminho que eu tenho que andar, me ensina como que eu oro, me ensina como que eu jejuo, me ensina como eu leio a Bíblia, me ensina como que eu vivo, me ensina como ser mulher de Deus nas esferas da sociedade, seja no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, me ensina. Então, a gente sabe dessa questão do ensino. E eu fui perguntar para ele, por que moda? E eu quero compartilhar aqui com você pelo menos 2 porquês. Primeiro por quê? Porque a moda, ela dita cultura. Fala comigo, a moda dita cultura. É o seguinte, a Lorena disse, foi muito claro através do testemunho dela, nós, mulheres de Deus, nós temos uma missão. Fala comigo, missão. Qual que é a minha missão e a sua missão? Independente de qual esfera nós vamos ser colocadas, nós temos uma missão: trazer um pedaço do céu para a terra, trazer a cultura do reino de Deus para a terra. É porque é isso mesmo, nós estamos esperando Ele vir nos buscar para a gente ir para o céu. Agora, enquanto eu não vou para o céu, minha querida, onde eu colocar os meus pés, o céu vai vir para a terra? Vai. Seja num provador experimentando uma roupa, seja dentro da minha casa, seja discipulando e criando os meus filhos, seja no meu casamento, seja onde eu for. Amém? Essa é a nossa missão, trazer a cultura do reino de Deus para a terra. Por que eu falo de moda? Porque moda é uma ferramenta que dita a cultura. Exemplo? Vamos lá. Tá lá. Não, aqui ninguém faz isso. Mas tá lá novela. Teve lá, personagem, bonitinha, não sei o quê. Aí ela vai, corta o cabelo, começa a usar um estilo de roupa. E aí tem uma música, que é a trilha sonora da novela. O que acontece? Você anda na rua, tá todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo com a mesma roupa. Tá todo mundo, tudo quanto é lugar que você vai, é a música tocando. Por quê? Porque música dita cultura, entretenimento. Eu era das artes, eu era do cinema, eu era da TV, dita cultura. Mas a moda também dita cultura. E se dita cultura, e se nós estamos falando que nós temos uma missão, que é trazer a cultura do reino de Deus para a terra, o que eu preciso fazer? Influenciar as áreas que ditam cultura. Você sabe por que a Lorena veio ministrar aqui? Porque ela influencia na área, na esfera da moda. Por quê? Porque na loja dela, ela não... Eu brinco com ela, eu falo assim, deixa eu te contar, você é eclésia, você sabe que você está ali infiltrada. Ela não está ali para vender roupa. Vocês viram? Ela está ali para trazer o reino de Deus para a terra. Quando você chega ali na loja dela, é um pedaço do céu. Você entra, você fala, oh. Gente, até contar assim um testemunho não tem nada a ver. Vou ser rápida. Nós estávamos voltando, eu e minha família, de carro,
até Salvador, a gente estava de férias na Bahia. E aí a gente ia para o aeroporto, a gente alugou um carro no meio daquelas várias cidadezinhas, ali bem no interior da Bahia. E assim, uma serra, né? Desce, sobe. As meninas dentro do carro. Mãe, eu quero vomitar. Mãe, eu quero vomitar. Mãe, quem é mãe aqui sabe. Paramos o carro na beira da estrada milhares de vezes. E aí eu falei, Vinícius, na primeira cidade que você parar, pelo amor de Jesus, eu vou arrumar uma farmácia. Eu vou dar uns draminha aqui no atacado para essas meninas. Tá bom, paramos na primeira cidadezinha, desci, já catei as duas aqui, corri. Tava um calor. Mas pensa, num calor. No meio do interior da Bahia, numa cidade que eu não sei o nome. Na hora que eu desço com as duas meninas, tinha 3 farmácias. Uma aqui e mais umas 2 assim. Eu olhei, eu entrei na primeira que eu vi. Eu bati o olho, já peguei as meninas e entrei. Na hora que eu entrei na farmácia, tinha uma sensação assim de que eu tinha entrado num pedaço do céu. Na hora que eu entrei, aí eu pensei, primeira coisa que eu pensei, que era algo natural. Parecia que eu tinha entrado na Drogazil. Lá fora tudo sujo, aí lá dentro tudo branquinho, tudo limpo, ar-condicionado, tanto de luz, tudo no lugar. Eu falei, deve ser isso. Aí de repente, eu entro, tem um louvor tocando. Marcelo Marques, até falei para ele. Eu vaguei. Aí eu entrei e falei, nossa, delícia. Nossa, gente, a sensação de que eu tinha entrado num pedaço do céu. Entrei para a atendente, a mocinha, ela já pegou o Dramin para mim e falou, vou trazer copo com água, para você já dar remédio para elas agora. E já veio com água geladinha. Eu saí de lá, aí na hora eu olhei e falei assim, vocês são tudo crente, né? Aí ela falou assim, somos. A dona da farmácia está no caixa. Aí eu já cheguei e falei assim, paz, minha irmã, tudo bem? Começamos a conversar. Parece que era minha melhor amiga, capaz de tomar um café ali com ela. Sabe, e aí, por que eu estou te contando isso? Olha que coisa, sabe, eu nunca vi aquela mulher na vida. Eu entrei. Aquela mulher está em outra esfera. Ela é empresária, está na farmácia, no interior da Bahia. Com a missão. Ali é um pedaço do céu. Não é porque tinha ar-condicionado, eu estava ali. Não. Tinha glória. Tinha glória. É um ambiente. Ela não estava ali para vender remédio. Você entende qual é a nossa missão? Deus te pôs naquele lugar por uma missão. Existe algo. Agora, quando nós falamos sobre a moda sendo um canal onde dita cultura, eu preciso te contar. A moda hoje, secular, a moda, ela é muito corrompida. Esses dias eu estava vendo um vídeo, e eu não entendo, talvez vocês vão entender muito mais do que eu, mas era um estilista aí famoso, de uma marca gringa famosa e tal, muito endemoniado, povo, tudo endemoniado, loucura. E eu sei que eles falando do tipo de roupa, era o seguinte, umas tendências aí, que era assim, o povo vestia saco de lixo, era roupa, era um olho preto aqui escorrido, com os cabelos na cara, era a desconstrução do belo. Aí eu falei, credo. Aí eu parei para pensar, sabe o que, olha o versículo que eu estava lendo. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 6, 28, 30. E por que você se preocupa com a roupa? Observa como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fazem roupa. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Agora eu te pergunto. Os lírios do campo são vestidos pelo próprio Deus. Eles são feios? Não, eles são lindos. A variedade do tom, nas cores, na textura, no formato. Existem variedades de lírios, de cores. É tudo muito belo, porque tudo que Deus faz é perfeito. Você percebe o contraste da moda com o quê? Com o que Deus faz. Deus é pelo belo. Aí vem um endemoniado que quer desconstruir e desconstruir o belo. Porque no final, eles querem tocar em Deus. Eles querem ir na contramão da palavra. Agora, sabe, outra tendência que é uma desconstrução de gênero. Sabe, a Lorena falou sobre a marca dela, sobre a questão do blazer, das gravatas. Sabe, eu tive uma experiência, foi assim um negócio, a gente sabe disso.
Eu não preciso bater aqui para você e falar tudo sobre ideologia de gênero, a desconstrução, porque você está careca de saber. E eu também estava, mas teve um dia que é diferente de você saber e de você ter os seus olhos abertos por uma revelação quando Deus fala com você. Estou eu e o Vinícius lá em São Paulo, a gente tinha ido para uma agenda e a gente estava passando na porta da Zara e de repente eu olho assim para um manequim, tinha um manequim infantil. Ele era branco, todo branco, não tinha formato nenhum, você não sabia se era menino ou menina, e estava vestido com uma calça, alfaiataria preta, de risca de giz branca, com um coletinho, risca de giz branca, com um tratoradinho preto envernizado. Estava lá um manequim de uma criança. Você não sabia se era um menino ou se era uma menina? Aí, na hora, o Espírito Santo falou para mim assim, olha isso aqui. Aí eu olhei. Aí ele falou assim, é isso que estão fazendo. Estão desconstruindo tudo. É tudo gênero neutro. Aí ele começou a falar, ele falou assim, sabe por quê? Porque no final, eles querem inverter os papéis, eles querem trazer uma imagem da mãe masculina e de um pai frágil, feminino. Inversão de valores. Eles querem destruir o lar, eles querem destruir a família. Mas por quê? Qual que é o final disso? É porque, no fundo, eles querem tocar em Deus e na paternidade de Deus. Eles querem desconstruir a força de Deus. Olha esse versículo, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, Deus poderoso, em outras versões, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa é a figura do nosso Deus. Mas agora, e aí o homem é para ser o quê? O sacerdote, imagem e semelhança de Deus Pai. Só que se eu desconstruo tudo isso, eu não chego na paternidade de Deus Pai. Você percebe que no final, tudo tem alguma coisa. Por quê? Porque eles estão indo na contramão do que a palavra de Deus diz. Agora, por que nós estamos aqui na igreja? Por que nós estamos falando de moda? Porque eu preciso abrir os seus olhos e falar, ei, eu e você temos uma missão. E no final, todas vocês que têm um chamado para a esfera da moda, você vai vir aqui para frente, nós vamos botar a mão na sua cabeça. Lorena, eu quero que você bote a mão na cabeça dessas mulheres. Por quê? Porque nós precisamos liberar uma unção sobre a sua vida. Para quê? Para você ir cumprir o seu chamado e sua missão lá fora. Sabe por quê? Porque eu e você, nós vamos andar na contramão do mundo. Nós vamos apontar para Cristo, vamos apontar para o Cordeiro, vamos apontar para Jesus em tudo que nós fizermos. Amém? Deus nos chamou, existe uma missão, existe um trabalho para ser feito. A moda dita cultura. Agora, quando Deus começou a falar sobre isso comigo, Ele falou uma outra coisa. Por quê? Porque na hora que eu estava lá na porta, olhando para o manequim, junto com isso Ele virou para mim e falou assim, olha para você. Aí eu olhei para mim. Eu estava com uma calça toda larga, eu estava com a camisa, estava com um tratorado, acho que eu estava com um coque, sei lá, que estava no cabelo. Aí na hora eu falei, meu pai usaria essa roupa. Aí na hora, ele virou para mim e falou assim, você precisa ser mais feminina, porque você influencia outras mulheres. Eu tive tanto temor. Eu tive muito temor. Porque não é só sobre o que eu faço. É sobre a influência que eu exerço. E aí eu preciso falar de influência. Você pode virar para mim e falar assim, não, eu sou influencer, não. Não, bonita. Vem cá comigo. Você influencia, querendo ou não. Se você tem uma irmãzinha, você influencia sua irmã. Se você está lá na sua casa, você influencia a sua casa. Se você tem filhos, você influencia seus filhos. Se você está na faculdade, você influencia suas amigas, a sua família. Se você tem um Instagram, você está influenciando. Não, eu não estou falando quantos seguidores você tem. Às vezes você vai ter 20 seguidores. Você está exercendo uma influência sobre aquelas 20 pessoas. E agora eu preciso ser franca com você, crente. É o seguinte, se você está modelando, me entenda, no sentido da palavra, se você está exercendo uma influência sobre alguém, o seu padrão é sempre um padrão acima daqueles que você está influenciando.
E é muito engraçado. Tem um exemplo que eu dou para as meninas, porque no dia que eu escutei isso, eu ri demais. E aí, onde eu vou, eu falo dele. É porque é o seguinte, se você está exercendo a influência sobre um discípulo, é o seguinte, se eu estou de pé, a minha discípula está sentada. Se eu estou sentada, a minha discípula está o quê? Deitada. Se eu estou deitada, ela morreu. Deixa eu te contar. Sempre vai descer. Se eu... E eu falei que eu não vou falar disso. Me entenda, só quero te dar o exemplo. Mas é isso. Se eu venho aqui de alcinha, minha discípula vai de tomara que caia. Se eu venho de tomara que caia, ela vem de cropped. Se eu venho de cropped, a pastora vai pregar de cropped. Sei lá, ela vai vir de topless. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, não é sobre o exemplo em si, mas eu quero te contar da seriedade que é você ser vista e você influenciar. A Bíblia diz que quanto mais for dado para você, mais vai ser cobrado. Não importa se você exerce influência sobre 2 pessoas, ou se é sobre 2.000, 20.000, 200.000. Você será cobrado de acordo com o que você tem. Isso tem que gerar temor no nosso coração sobre essa influência. Nós somos mordomas daquilo que Deus entregou para nós. Nós temos que ter zelo. E agora que eu não dou conta. Eu preciso falar. Existe um outro princípio aqui que eu preciso abordar com você nesse lugar da influência também. É a lei da diferenciação. Ou o princípio da diferenciação. O que isso quer dizer? Que, minha querida, se você se veste exatamente igual à sua coleguinha que não conhece Jesus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Jesus nos chama para sermos o quê? Sal e luz. Se o sal perde o sabor, não serve para mais nada. Ou seja, agora, assim, a gente está falando de roupa porque o nosso tema é moda. Mas eu posso dar qualquer outro exemplo. Se você se senta na rodinha, em qualquer barzinho, botequinho, e vai beber a mesma cerveja, o mesmo negócio, se você vai dançar as mesmas músicas, se você vai ter as mesmas conversas, se você vai para as mesmas baladas, se você faz tudo igual à sua coleguinha que não conhece Jesus, você não entendeu a lei da diferenciação. E eu posso contar mais? No dia que ela estiver com problema, você não terá autoridade para falar na vida dela. Porque você é igual a ela. Agora acredite. Mas assim, se eu fizer assim, se eu for tão radical, depois eu vou perder todas as minhas amigas. Eu sei, minha querida, eu já passei por esse lugar. Até posso te contar os meus testemunhos. Mas eu posso contar? No dia que o negócio aperta lá, elas vão atrás da fanática, que é você. Porque sabe que tem alguma coisa diferente. Observação. Eu era da esfera do entretenimento, eu era atriz, morava em São Paulo, me vestia, igual você está pensando. Nasci de novo, gostei demais quando você contou do testemunho da menina, porque eu me vi, né? Nasci de novo, uma conversão radical, com a palavra de conhecimento, na igreja dos crentes, do coque, das irmãs do coque, no eis que te digo, nasci de novo com a palavra de conhecimento, agora choca. O que aconteceu? Nasci de novo, apaixonei por Jesus. Cheguei lá em lágrimas no final do culto para aquele pastor e falei, o que crente faz? Eu acho que agora eu sou crente. Aí ele me deu uma Bíblia rosa de zíper, falou os dias de culto, e estava eu lá. Todos os dias fogo caía do céu, porque agora eu achava que Deus não existia, descubro que Ele existe, que Ele fala comigo igual eu estou falando com você. Eu buguei minha cabeça. Falei, que loucura que é essa? Queria falar com ele toda hora. E eu falava, e milagre acontecia. Eu poderia sentar aqui e contar milhares de testemunhos. Mas, um dia, teve um momento da oportunidade. Não sei se você conhece as igrejas como oportunidade. E aí, alguém quer dar tem uma oportunidade. Crente, né? Nova convertida, cheia de testemunho para dar. Estou eu aqui, 2 aqui para dar o testemunho, e eu aqui na fila. Estava empolgada. Nossa, muito bom. Jesus apareceu no meu quarto para mim, conversei com ele. E de repente, do nada, eu comecei a olhar. Não tinha ninguém naquela igreja com as roupas iguais à minha. Até porque eu estava com a bermuda de 1 palmo e um top.
e um piercing. Entendeu? Estava eu lá, apaixonada por Jesus. Mas meu guarda-roupa não tinha sido convertido ainda. E eu estou lá, esperando. De repente, quando eu comecei a ver, comecei a esticar a roupa, e puxava, e não tinha mais por onde puxar. Parece que elas testemunharam 25 horas, porque o negócio não acabava nunca mais. Quando chegou, eu nem sei o que eu falei nesse dia. Eu cheguei em casa chorando, eu estava com vergonha. Ninguém falou nada para mim. O Espírito Santo te ensina sobre todas as coisas. E eu sei que quando eu cheguei lá na minha casa, e aí eu já comecei a chorar, abri meu guarda-roupa, e comecei a tirar minhas roupas, e eu comprava roupa tudo lá na Oscar Freire. Tinha roupa com etiqueta. E minha mãe, minha filha, são roupas caras, dá para suas primas do interior. E eu falei, se não serve para mim, não serve para mais ninguém. Lá vai eu com aquele tanto de roupa, joguei tudo na churrasqueira, pus álcool, taquei fogo. Falei, foi convertendo, foi o processo. Agora, até uma observação, nós vamos falar agora do segundo ponto, e eu já entro nele, do porquê. Então, o primeiro porquê que nós falamos de moda, porque a moda influencia a cultura. Mas segundo, porque a moda revela a identidade. E a Lorena falou muito sobre identidade. Então, eu vou só pontuar algumas coisas com você. Quando todas nós estamos em um processo, como ela disse. Todas nós estamos em processo de revelação, de maturidade, de crescimento. Então é o seguinte, minha querida, a roupa que você usava há 5 anos atrás, ela não faz sentido para você hoje. Por quê? Porque você não é mais a mesma. Se você é mãe, seu corpo dá uma mudada. Não dá. Se eu não consigo pregar aqui de salto desse jeito, imagina eu com um bebezinho de colo, correndo atrás de menino com colo. Não funciona. Você vai vendo que você vai se encontrando. Você vai se adaptando. Sabe? Agora, por que você não é mais, se nós não somos mais as mesmas e nós vamos passando nesse processo de identidade, você precisa encontrar quem você é, mas não só nesse sentido quando você fala da identidade, por exemplo. Então agora eu sei quem eu sou, eu vou fazer o teste lá com a Cíntia, do meu estilo, quem que eu sou, ok, isso tudo é muito bom e nós fazemos, porque isso tudo é ferramenta. Agora, você precisa entender que a identidade é você saber quem Cristo criou você para ser. Nós somos imagem e semelhança dele. Você quer saber a sua identidade? Olha para Cristo. Você quer se conhecer? Conheça Cristo. Quanto mais de Cristo você tem, mais você sabe quem você é. Essa é a sua identidade. E quanto mais Cristo você olha, mais... A Bíblia fala que nós estamos sendo transformados. Nós vamos contemplando, nós vamos adorando e vamos sendo transformados conforme o que nós estamos contemplando. Se eu contemplo a Cristo, eu estou sendo transformada, me tornando mais parecida com Cristo. A minha identidade está sendo alterada. E o que está acontecendo? Eu estou modelando a minha nova identidade, de acordo com Ele, de acordo com quem Ele é. Posso dar um exemplo? Bíblia. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra de Deus. Mateus 16, 13. Essa referência, quero te contar essa história. Pedro está naquela situação, naquela conversa ali com Jesus, e Jesus vira para Pedro e para os discípulos e pergunta assim: pois é, estão falando aí sobre mim. O que o povo está falando que eu sou? Quem que o povo está falando que eu sou? Aí uns falaram, João Batista. Outros falando, Elias. Né? Aí ele faz a pergunta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele teve revelação de quem Cristo é. Ele viu a Cristo. Qual é a fala de Cristo para ele? E agora você não é mais Simão, agora tu és Pedro. Você vê a Cristo, a sua identidade é mudada. Você vê a Cristo, sua identidade é mudada. Agora você é pedra. E aí depois disso, dar-te-ei as chaves. Ou seja, missão. Você só vai cumprir a sua missão depois que você teve a sua identidade alterada, porque você viu a Cristo. Você percebe que é um processo? Então, você
hoje, eu não vou falar mais sobre identidade, porque a Lorena já falou, mas eu sinto que hoje o Senhor quer ajustar a sua ótica. Ele quer te revelar Cristo. Ele quer se revelar para você, porque quando você encontra com Ele, por isso que a gente ora para que aqui tenha a glória de Deus, para que aqui tenha a vida de Deus, para que aqui Jesus esteja andando aqui no meio, porque é isso que vai fazer diferença na sua vida, porque você vai ver Ele, aí você é curada, quando você vê Ele, você é curada, você é transformada, você, entendeu? A sua missão é desembaraçada, você enxerga, tudo se resume em ver a Cristo. Ver a Cristo. Então, eu acabei de te contar esses dois pontos do motivo pela qual nós falamos de moda. E eu vou para o fim dessa palavra, trazendo aqui só uma pincelada, porque eu quero gastar tempo orando com você. Vou falar sobre tipos de vestes. Sabe, como a Lorena disse, se a gente vai para a Bíblia, isso aqui é um universo, isso aqui daria um seminário. E eu adoro falar sobre isso. Inclusive, na época do meu seminário, eu ficava apaixonada. Porque se você pega tecidos, se você pega cores, se você pega... Tudo isso tem um significado na palavra de Deus. Tudo isso aponta para alguma coisa. Então, por exemplo, quando você pega ali a roupa dos sacerdotes, nós vamos falar agora que as primeiras vestes, eu quero falar sobre veste de consagração. As roupas, por exemplo, ali dos sacerdotes, você pode olhar, está lá em Êxodo, se eu não me engano, 28, tem uma infinidade de características dos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Eu imagino Ele dando a direção para fazer ali a roupa. Eu imagino que você lá para suas costureiras, você deve falar, não, é o pano tal. É essa fivela, né? Essa fivela não ficou boa, esse botão não ficou bom. Imagina, a gente tem essa preocupação, mas deixa eu te contar, sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que está escrito? Deus, quando foi... Olha isso aqui. Lá em Êxodo 28, 2, fala o seguinte, Deus dando a direção. Farás vestes sagradas para Arão e teu irmão para glória e ornamento. Aí fala assim, ó, falarás também a todos os homens hábeis a quem eu enchi do espírito de sabedoria para que faça essas vestes. Ou seja, até para costurar as roupas, você precisa ser cheio do espírito. Porque Deus se preocupou com isso. Não era qualquer um que podia fazer a roupa. Não era de qualquer jeito. Era linho fino, porque o linho apontava ali para esse lugar de pureza. O ouro apontava para a pureza. O linho apontava para consagração. Aí tinha as cores, púrpura, aquele roxo, realeza. Carmesim, que é aquele vinho da cor assim, da roupa, apontava para o sangue. Então, se você pega, inclusive, olha que observação. Se você pega, por exemplo, o que era o tabernáculo? O tabernáculo era o que vestia a arca da aliança, a presença de Deus. Se eu pego o tabernáculo como uma espécie de veste, de casa, de veste para a presença do próprio Deus, Deus não deixou fazer a roupa dele de qualquer maneira. Se você pega a descrição do tabernáculo, era assim, tantos milímetros, na cor tal, com a fivela assim, você vai pegar o ouro, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Tudo era com os mínimos zelo e detalhe. Por que eu e você, a gente acha que moda não é de Deus? Não é espiritual? A roupa, agora, vem comigo. Eu sei que quando a gente fala ali, então, a gente está falando sobre essa veste de consagração. Ali no Antigo Testamento, na Velha Aliança, tinha ali o significado de todas as coisas. Posso te dar um outro exemplo? De outro tipo de veste? Vestes de realeza, de autoridade. Tem vários exemplos. Se eu pego ali, por exemplo, eu quero ler um com você aqui que eu acho incrível. Olha isso daqui. Quando a gente fala da capa de Jesus. Você sabe que a capa de Jesus, os soldados brigaram por causa dela. Está escrito em Mateus e em Marcos também fala. Sabe qual que era a cor da veste que vestiram Jesus? Púrpura. Lembra que eu te falei da púrpura, a cor? E tinha bordados. Por quê? Os bordados, a cor, apontava para quê? Realeza. Ou seja, estavam zombando. Ué, você não é o rei dos judeus? Jogaram a capa de rei nele. Falou, então vai aí, rei. Estavam zombando
Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Então não está uma cor lá aleatória, é só uma capa. Não era só uma capa, tinha um motivo, tinha um porquê. Agora, apontava para a realeza. Outro exemplo de cores. As cores falavam de nobreza, falavam de riqueza, era coisa cara, coisa colorida era coisa cara. A capa de José, que o pai dele deu para ele. A Bíblia descreve que era o quê? Era uma capa o quê? De crua? Não, colorida. Em algumas versões fala até que tinha bordados. Agora, colorida. Por isso que os irmãos ficaram com inveja, porque devia ser muito cara. Devia ser muito cara. Era tipo uma herança. Mas por que ele está recebendo herança e a gente não? Entendeu? Tudo tem um motivo, tem um porquê. Agora, vem comigo, eu amo esse exemplo. Davi, 2 Samuel 6,14. No dia, talvez num dos dias mais importantes da vida do rei Davi, a arca da aliança está chegando em Israel. Havia sido roubada pelos filisteus, mas agora estava voltando para casa. E ele começa a dançar na presença de Deus. A Bíblia descreve que ele se vestiu do quê? Da sua capa, estola, o quê? Sacerdotal. Mas ele tinha também a capa real, ele era o rei Davi. Mas ele queria ser conhecido como aquele que ministrava a Deus. Mais importante, porque a roupa comunica. A roupa comunica. Ele poderia colocar a roupa de rei, porque ele era rei. Mas ele não queria ser visto como rei. Ele queria se vestir do manto sacerdotal, porque ele queria falar, antes de ser rei, eu sou sacerdote de Deus. Eu desejo ser conhecido assim. Como que você deseja ser conhecido? Entende? Agora, existem todos, por exemplo, a capa, Elias e Eliseu, aponta para a autoridade. Se você pegar a capa, você vai receber porção dobrada. Ele pega a capa, apontando para a autoridade. O que acontece? Elias faz 7 grandes milagres, Eliseu faz 14. Porção dobrada, autoridade. Agora, vestes de arrependimento. Se a gente lê lá, por exemplo, Jonas 3:5 fala o seguinte: os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor deles. Lá em Esther 4:1 também, Mordecai também fez a mesma coisa. Fala o seguinte, que rasgou Mordecai os seus vestidos, vestiu-se de saco e cinza e saiu pranteando no meio do povo. Agora, tá bom, falei de vestes, nós vamos encerrar. Maravilha, Érica, glória a Deus. Existem vestes de consagração, existem aqui vestes de autoridade, existem aqui essas vestes de... Qual que é a outra? Arrependimento. Muito bom, vocês estão atentas. Muito bom. Agora, significa que eu vou falar... Nós falamos essas vestes e a gente deu exemplos aqui, por exemplo, da Nova Aliança, do Velho Testamento. Então, ali era literal, Arão precisava vestir uma roupa para entrar na presença de Deus. É isso que acontece na Nova Aliança? Não, você tem que ter uma roupa específica, com um pano específico para entrar na presença de Deus? Não. Por quê? Porque agora na Nova Aliança não é de maneira literal. Quando eu falo de roupa, você está ali comunicando algo. As vestes, elas trazem uma comunicação para o exterior do que está acontecendo no seu interior. Não é sobre hoje, estou arrependida, estou triste, vou vestir pano de saco, pôr cinza na minha cabeça. Não é sobre isso. Agora, você precisa entender que essa roupa hoje no Novo Testamento são as nossas vestes de justiça, é um estilo de vida. E se ali eu falava que o linho apontava para a pureza, para a santidade e trazia ali realeza, nobreza, hoje não é que eu tenha que vestir isso, mas eu tenho que ser assim. Por quê? Porque não é sobre o pano, é sobre o interior que reflete o exterior. Então não importa qual tecido e qual cor você está usando hoje, você hoje, porque o princípio não mudou. E o princípio é o mesmo. Nós devemos nos vestir de que maneira? De maneira santa, pura como ouro.
Nós devemos nos vestir de maneira nobre. Nós devemos nos vestir, essas são as nossas vestes. Então aqui eu estou falando de um interior que reflete o exterior. Eu estou falando de uma pureza, de uma santidade que é de dentro para fora. E eu encerro